Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje vou falar para você sobre as causas do Alzheimer, como prevenir, como tratar, como a nutrição pode te ajudar com relação ao Alzheimer, porque hoje em dia as pessoas estão envelhecendo mais, graças a Deus, vivem por mais tempo, mas também com o passar do tempo começa a ter um maior risco de aparecimento de doenças degenerativas, neurológicas mesmo. Às vezes é um fato de preocupação na família, você já tem um histórico na sua família, você se preocupa com seu pai, com a sua mãe, com seu tio. Então eu resolvi preparar esse vídeo aqui para vocês com muito carinho, para explicar um pouquinho o que é o Alzheimer e como a nutrição pode te ajudar a evitar e controlar a doença. Quando eu gravei aquele vídeo sobre a senhora que conseguiu reverter o Alzheimer através da alimentação, que o filho dela fez uma grande mudança na alimentação da casa e ela conseguiu reverter, melhorar muito um quadro de Alzheimer, as pessoas adoraram aquele vídeo, me pediram: Patrícia, fala mais sobre o Alzheimer, fala mais se ele consegue ser evitado ou não, o que a gente pode fazer para tentar prevenir. Então eu resolvi preparar esse vídeo com muito carinho para você. Se você conhece alguém que tem algum caso na família com Alzheimer ou tem medo de ter, compartilha esse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. O Alzheimer é uma doença neurológica progressiva, é uma doença que causa uma demência no nosso cérebro, é um tipo de demência, nem toda demência é Alzheimer, mas o Alzheimer é um dos tipos de demência que acometem o nosso cérebro. Ele faz com que as células sejam degeneradas, entrem num processo degenerativo e morram, e elas não conseguem ser substituídas. Então, com o passar do tempo, as pessoas vão perdendo algumas funções do seu cérebro. Normalmente, os primeiros sinais de Alzheimer estão relacionados a esquecimento, perda de memória, dificuldade de concentração, e isso pode ir progredindo até causar alguns problemas de realmente a pessoa não reconhecer mais familiares, não saber mais onde ela está, quem ela é, em que período do tempo ela vive, perder habilidades que ela tinha, ela esquece mesmo como fazer as coisas, até o ponto da pessoa ficar extremamente inofensiva e exposta, porque ela já não reconhece quem ela já não sabe como se defender, então perde a capacidade social. Realmente é muito debilitante conforme a doença avança. Esse avanço pode ser muito rápido, fulminante, ou pode levar anos e anos. Tem pessoas que ficam no estágio inicial do Alzheimer por muitos anos. Então eu quero falar aqui para você como você pode tentar prevenir isso de aparecer ou evitar que a doença aconteça mais rapidamente. Vamos começar a falar mais sobre isso aqui agora. Vamos começar falando um pouquinho então sobre as causas do Alzheimer. O que será que leva o Alzheimer a aparecer no seu organismo? Os cientistas já viram que, na verdade, é uma combinação de alguns fatores. Existe um componente genético, sim, mas existem questões comportamentais. Eu vou te explicar mais o que são essas questões comportamentais. Questões de estilo de vida. Já se estima que somente 1% das pessoas tem uma forte característica genética que determina que, mesmo fazendo vários trabalhos de prevenção, não vai ter muito jeito, a pessoa vai acabar desenvolvendo o Alzheimer. Mas você vê que existem outras questões associadas não só à genética. É muito importante eu frisar isso para você, que tem muitas coisas que você pode fazer ao longo da sua vida relacionadas à alimentação, estilo de vida. Eu vou te explicar que podem prevenir ou evitar que a doença escalone muito rápido, né? Que essa piora aconteça muito rapidamente. O que acontece com o Alzheimer é que ele está muito relacionado com algumas proteínas que são formadas no seu cérebro que matam alguns neurônios. Normalmente a área afetada primeiramente é a área da memória, mas o padrão de deterioração do cérebro não é uniforme, não é previsível. Pode ser que ele comece a atingir outras áreas em uma pessoa e áreas diferentes em outra, pode ser que mude a área. O que se sabe é que no final da vida da pessoa que teve o Alzheimer, o cérebro dela encolhe significativamente e com isso a capacidade cognitiva, a memória, enfim, todas as funções que o cérebro realmente acomete. A primeira grande causa do Alzheimer é a idade. O Alzheimer é uma doença que está muito relacionada com a idade da pessoa, que normalmente acomete as pessoas mais idosas, que já passaram de uma certa idade. Então essa é a primeira grande causa do Alzheimer. Só para deixar claro para você que quando eu falo isso, eu quero dizer que a idade é um fator de risco para desenvolvimento de Alzheimer. O que eu estou querendo dizer é que com o passar do tempo você pode ter uma maior produção dessas proteínas que podem ser negativas para o seu cérebro, se for condizente com o restante do seu estilo de vida, enfim, com outras características pessoais suas, biológicas. E o Alzheimer é muito pouco acometido, aparece muito pouco em pessoas muito novas.
Então, normalmente, por isso que a gente fala que ele está relacionado com a idade. Com relação à história genética do Alzheimer e o papel dos genes no aparecimento e no desenvolvimento da doença, isso ainda precisa ser muito elucidado. Tudo que se trata do cérebro ainda precisa ser muito estudado, mas o Alzheimer já se sabe que existe um componente genético, sim. Algumas pesquisas falam que se você tem um parente de primeiro grau que tem Alzheimer, você tem uma maior probabilidade de ter a doença se você tiver outros fatores de risco associados. Mas quando se vai analisar especificamente a expressão de um gene no aparecimento do Alzheimer, isso representa somente 1% das pessoas. Então, pode estar relacionado a uma questão genética que vai ser exacerbada com outros fatores de vida associados. As pessoas que têm síndrome de Down têm 3 cópias do cromossomo 21 e nesse cromossomo é onde está presente essa proteína que vai prejudicar a função cerebral. Então, ela tem uma maior chance de ter essa proteína circulando no seu cérebro e podendo causar o Alzheimer. E já se viu que nas pessoas que têm síndrome de Down, o Alzheimer pode aparecer de 10 a 20 anos antes que na maioria das outras pessoas. Então, se a pessoa tem síndrome de Down e tem mais probabilidade de ter Alzheimer, no caso dela, a doença pode aparecer mais precocemente. Com relação ao sexo, ao gênero, homens ou mulheres, quem está mais predisposto a ter Alzheimer? Quando a gente vê o número absoluto, as mulheres aparecem com mais Alzheimer do que os homens, mas também porque elas vivem muito mais do que os homens, estatisticamente falando. Então pode ser que isso seja influenciado por essa questão estatística mesmo, de que as mulheres envelhecem mais do que os homens, morrem mais tarde mesmo. Ainda tem outras questões que podem estar por trás do aparecimento do Alzheimer, como um traumatismo craniano muito forte, em alguns casos pode levar ao aparecimento ao longo da vida do Alzheimer. O padrão de sono ruim também está muito associado ao Alzheimer. Algumas pesquisas já fazem uma correlação que a pessoa dorme mal, tem dificuldade de se manter dormindo, não consegue descansar o cérebro, pode ter uma maior probabilidade de ter Alzheimer. Eu sempre falo muito do estilo de vida quando eu falo de Alzheimer, e que estou falando muito aqui para você no cérebro, porque algumas pesquisas já fizeram uma correlação vendo que alguns dos problemas relacionados às doenças cardiovasculares, fatores de risco relacionados ao aparecimento de doenças cardiovasculares, também podem estar relacionados ao Alzheimer. Quais são esses fatores de risco que a gente tem que tomar cuidado e evitar ter na nossa vida? Eles estão relacionados com a falta de exercício, com a obesidade, estão relacionados com fumar ou exposição a um fumo passivo. Às vezes você não fuma, mas seu marido fuma, alguém na sua casa fuma dentro do carro, isso te coloca mais em risco. Colesterol alto, pressão alta e diabetes do tipo 2 mal controladas, tudo isso pode ser fator de risco para o aparecimento de Alzheimer lá no futuro. E por último, mas não menos importante, na verdade super importante, o grau de aprendizagem que a pessoa tem na vida. Não só aquela aprendizagem clássica de ir para a escola, ficar fazendo prova, estudando uma matéria específica, mas as pessoas conseguem perceber, os pesquisadores, que quanto mais estudo a pessoa tem ao longo da vida, menor a chance dela desenvolver Alzheimer, porque provavelmente ela acessa diferentes áreas do cérebro dela o tempo inteiro. Então pode ser um estudo clássico, como você fazer uma faculdade, uma pós-graduação, continuar lendo, estudando. Pode, mas pode ser um outro tipo de estudo. Pode ser a pessoa que adora fazer aqueles joguinhos de matemática, a pessoa que adora fazer palavra cruzada, pessoas que aprendem outras línguas, pessoas que aprendem instrumentos musicais, inclusive que praticam os instrumentos musicais, acessam áreas diferentes do nosso cérebro. Então, se manter ativo, trabalhando, ocupado, manter a cabeça ocupada é ótimo para evitar o aparecimento do Alzheimer e a progressão da doença também. Vamos falar um pouquinho então sobre alimentação. O que você não deve consumir ou o que você deve consumir, os remédios naturais que você pode usar para prevenir ou tratar o Alzheimer. Em primeiro lugar, vamos falar do que você não deve consumir, que acho que é bem importante para você já tentar dar uma limpada na despensa, organizar as suas compras. Evita ao máximo os alimentos industrializados. Inclusive os alimentos enlatados, os alimentos muito ricos em sódio, gordura trans, gordura saturada. Esses alimentos são muito pró-inflamatórios, eles podem prejudicar o seu cérebro de uma maneira geral, o bom funcionamento dele, inclusive por outras questões, como a gente já falou, eles podem aumentar a pressão arterial, eles podem favorecer a obesidade, eles podem favorecer o descontrole do diabetes tipo 2. Então, alimentos industrializados a gente tem que consumir o mínimo possível ou não consumir sempre que possível, né? Tentar evitar ao máximo. Eu até tenho aqui no canal uma lista com alimentos inflamatórios, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir, ver melhor quais são esses alimentos que você deve evitar. Tem uma lista com os piores alimentos para pressão arterial. Enfim, vou deixar ali embaixo para você aprender mais sobre os diferentes alimentos que é interessante que você evite no seu dia a dia.
falando do que você deve consumir. O ideal é que seja uma dieta o mais fresca possível. Quando eu falo isso, eu quero dizer que o ideal é que tenha muito legume, muita verdura, muita fruta, que os alimentos sejam utilizados de uma forma integral, ou seja, sempre com a casca, sempre que possível, que a gente consuma o alimento inteiro e evite consumir suco, que a gente consuma o arroz, o pão, a batata, tudo isso de uma forma mais integral. No caso da batata, a batata doce, mas quando a gente fala de arroz, de pão, de macarrão, desses produtos mesmo utilizando a farinha de trigo integral para conseguir ter mais fibra, para evitar o aparecimento da obesidade, que você já sabe que é um fator de risco, para conseguir melhorar a pressão arterial, o diabetes tipo 2, se é seu caso. Eu tenho uma lista aqui no canal falando mais sobretudo sobre diabetes, se você é diabético e quer saber como controlar a doença, para evitar o aparecimento de algum tipo de doença relacionada à demência no futuro, assiste, eu vou deixar essa lista aqui para você, tem vários vídeos muito interessantes. Voltando então a falar das gorduras, o que você deve consumir quando a gente quer gorduras boas para o nosso cérebro. Eu até vou deixar para você aqui no link alguns vídeos que eu tenho dos alimentos mais anti-inflamatórios, potentes antioxidantes que podem melhorar ainda mais a saúde do seu cérebro. Mas então, as gorduras mais interessantes são as monoinsaturadas, as poliinsaturadas e o ômega 3. Quais são as fontes? O abacate é uma ótima fonte de gordura monoinsaturada, a chia, a linhaça são ótimos precursores do ômega 3. O ômega 3 também está presente nos peixes gordos de águas profundas, então salmão, atum, arenque, sardinha. Todos esses peixes são interessantes de serem consumidos no dia a dia. E além, claro, de gorduras como de nozes, castanhas, oleaginosas de uma maneira geral. Só toma cuidado porque gordura engorda em excesso. Não é porque o alimento faz bem que você vai ter um passe livre para consumir um monte de nozes, um monte de abacate. Lembra sempre que a obesidade também está relacionada, né, como um fator de risco. Então, o ideal é que você consuma esses alimentos em pequenas quantidades ao longo do dia para você ter os efeitos benéficos sem ter o prejuízo da obesidade associada. Vamos falar então um pouquinho de alguns remédios naturais, alimentos ou suplementos que você pode acrescentar mais no seu dia a dia para evitar o aparecimento ou a progressão da doença. Um que é muito estudado é o ômega 3. O ômega 3 tem muitos estudos sendo feitos com ele, primeiro pelo grande potencial anti-inflamatório que ele tem, já sendo estudado por muitos anos, mas também porque alguns estudos fazem uma correlação entre o consumo de ômega 3 e diminuição de episódios de demência e progressão de doenças degenerativas do cérebro. Então, como eu te falei já, essas fontes de ômega 3 que você pode acrescentar no seu dia a dia, se você não quiser utilizar o suplemento acaba sendo uma fonte mais tranquila de utilizar no dia a dia, porque você consegue saber a dose certa que você está consumindo, você consegue ter um horário, mas se você quiser consumir as fontes dos alimentos mesmo, também é uma ótima opção, se você conseguir ter essa disciplina de consumir diariamente. Boas fontes são os peixes gordos de águas profundas, que eu já te falei lá, vários deles, salmão, sardinha, atum, cavalo, arenque. E também lembra sempre que a chia é um bom precursor do ômega 3, a linhaça, então às vezes pode botar numa vitamina, num shake, numa salada de fruta, dá para variar ao longo do dia. A cúrcuma também tem sido muito estudada, porque ela tem na sua composição a curcumina, que é um grande anti-inflamatório, também tem capacidades antioxidantes que estão relacionadas ao bom tônus cerebral, irrigamento do cérebro, bom funcionamento do cérebro. Então, tanto utilizar suplemento de curcumina ou acrescentar mais cúrcuma mesmo na sua alimentação, pode ser no arroz, pode ser num peixe, num frango, ou até mesmo um pouquinho na vitamina, pode ser uma boa opção. Muitas pessoas há muitos anos falam do ginkgo biloba porque ele ajuda a melhorar a circulação no cérebro, ele tem o poder de tonificar o cérebro, mas ainda não tem estudos conclusivos dizendo qual é realmente o papel dele em se tratando de Alzheimer. Então, existem estudos que falam que ele pode melhorar alguns tipos de demência, mas com Alzheimer especificamente ainda não se chegou a uma conclusão se realmente ele pode ajudar. Então, talvez seja melhor você ficar no ômega 3, ficar na cúrcuma, que já tem mais benefícios elucidados, especificamente para o caso do Alzheimer. A vitamina E também tem sido muito estudada. Ela não está relacionada ao aparecimento do Alzheimer, ela não influencia a aparecer ou não, mas ela pode lentificar a progressão da doença. Então, talvez seja interessante você perguntar para o seu médico se seria interessante você consumir a vitamina E e qual a dose especificamente para o seu caso, porque pode ser que ela possa interagir com alguns medicamentos que você consome. Então, o ideal é que seu médico, que te conhece, já passou as outras medicações, fale a dose certinha para você.
Além disso, os antioxidantes, de uma maneira geral, ajudam muito o bom funcionamento do cérebro, do tônus cerebral, ajudam muito a evitar o aparecimento de doenças crônico-degenerativas, como é o caso do Alzheimer, ou melhorar a progressão. Eu tenho uma lista aqui com vários alimentos antioxidantes que podem te ajudar muito. Eu vou deixar aqui para você na descrição do vídeo para você acessar. Vale a pena relembrar agora que tanto para prevenção quanto para o tratamento do Alzheimer é interessante que você tenha um bom estilo de vida. Então, não fume, isso é muito importante. Se você já fuma, tenta buscar ajuda para parar de fumar. Eu tenho até um vídeo aqui dando algumas dicas sobre isso, vou deixar o link para você. Beba bastante água, isso é muito, muito importante, inclusive para quem já tem Alzheimer, às vezes eles esquecem de beber água, então às vezes fazer uma gelatina natural, feita em casa, formas diferentes de hidratar a pessoa, podem ser opções interessantes, dar mais vitaminas, feitas em casa, enfim. O ideal é que você tenha criatividade, de acordo com a alimentação saudável, para oferecer alimentos que eles queiram consumir, porque às vezes eles são um pouquinho seletivos, né? Mas não esquecendo de hidratar. Isso é muito importante, até porque muitos deles acabam ficando com muita constipação intestinal, porque não se hidratam muito bem, e aí isso causa muito mal-estar, realmente. Se manter ativo sempre que possível, eu sei que dependendo do grau de Alzheimer isso é muito difícil, mas se manter ativo, de repente andar um pouquinho de manhã, pegar um solzinho, ou fazer alguma atividade direcionada se você está no estágio inicial da doença, para evitar a progressão dela, tudo isso é muito importante. De mensagem final, eu quero deixar aqui para você que diagnóstico não é sentença, isso é muito importante para a gente relembrar. Não é porque às vezes você teve um diagnóstico de Alzheimer seu, ou no seu pai, na sua mãe, que você vai sentar e chorar. Tem muitas coisas que podem ser feitas, vamos ter uma postura mais ativa, mais dinâmica com relação a evitar a progressão dessa doença, tentar com todas as forças melhorar de alguma forma. Pode ser fazendo alguma atividade física diferente, pode ser modificando a alimentação. Assiste o vídeo sobre o Alzheimer daquela senhora, você vai gostar, com certeza você vai se inspirar. Tem muitas dicas muito legais de alimentação lá. Sempre se lembra que ela não necessariamente vai poder ser evitada. Essa doença é uma doença que a gente nem sabe direito muito bem como aparece, como são essas doenças neurológicas, né? Ainda estão muito estudadas, requerem muito estudo para serem elucidadas, mas se lembra que, de repente, modificando o seu estilo de vida, modificando a sua alimentação, você pode sim melhorar a progressão da doença. E você agora conta para mim aqui embaixo, você tem algum caso de Alzheimer na família? Conseguiu perceber alguma correlação entre alimentação e progressão da doença? Alguma melhora, alguma piora? Conta aqui pra mim, vamos aumentar essa corrente do bem para ajudar o maior número de pessoas possível, que é isso que eu quero aqui com o canal. Se você conhece alguém que tem Alzheimer ou tá preocupado com a doença, compartilhe esse vídeo também. Deixe sua curtida no vídeo porque isso me ajuda. E se você é novo por aqui, não perde mais tempo, se inscreve agora no canal, ativa o sininho. Eu tenho vários vídeos falando de diferentes condições de saúde, benefícios dos alimentos, várias listas interessantes sobre melhores alimentos para sua saúde, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau!